Bom dia, boa tarde e boa noite. E não possamos nos esquecer do quê? A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Bem. Gente, apareci depois de um bom tempo sumido. Estou aqui para hoje, né? Não estou só com vocês, estão vendo. Estou com duas pessoas maravilhosas aqui. Você já conhece o irmão Jorge, nosso futuro pastor. Glória. E nossa convidada de hoje, a nossa irmã Leica. A paz do Senhor a todos. Ô, gente, perdoai-me, pelo amor de Deus. Mas hoje nós vamos falar um assunto muito bonito. Mas antes de tudo, vou passar a palavra para o nosso irmão Jorge, que ele vai fazer a leitura da palavra, a oração inicial, para começarmos, para começarmos bem, começar com a presença do Espírito Santo, porque não estamos aqui para falar sobre qualquer assunto, não é um assunto normal. Que ainda não estamos aqui para falar sobre Jesus, sobre o que a palavra diz em relação àquele assunto. Então, irmão Jorge. Amém. Meus queridos telespectadores, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e aos meus queridos colegas que aqui estão hoje. A paz do Senhor. Eu queria, antes de tudo, mandar um abraço para o nosso coordenador, o pastor Francisco Estevão, que com certeza está assistindo, o idealizador deste projeto. Que Deus o abençoe grandemente, tal como sua família. Mandar aqui um alô para a irmã Laís, para o irmão Caio, para o irmão Israel, para o pastor Moisés, para o nosso irmão Caio também aqui, que ele se sentiu, né? Mas amém. Vamos iniciar com a oração para que Deus aqui se faça presente e que nos direcione da forma com que Ele assim permita. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, justo poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui em Tua casa, desta feita, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, sobre o tema, o relógio da criação, para que nós hoje possamos aprender, Senhor, mais sobre Ti e mais sobre nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Amém? Começar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Como o irmão já foi falou aqui, hoje o tema é o relógio invisível da criação. E quando a gente estava conversando com o irmão Jorge em relação ao tema, em relação a alguém para trazer, né, para conversar sobre isso, a única pessoa que veio na minha cabeça foi quem? Irmã Leica. Eu, como eu chamo ela de tia Leica, gente, tia Leica, mas essa mulher é uma benção. E ela é pedagoga, né? Pedagoga. Gente, ela está aqui, ela está assim, bem assim, mas ela está nervosa. Muito. Eu creio que durante nós três aqui, eu acho que quem mais está mais nervoso. Eita, agora, quem está mais nervoso aqui é ela. O irmão Jorge disse que é ele ali atrás, mas né? Não é ele que está aqui, né? Eu estou assim, gente. Ó. Pode parecer o que for, mas vamos lá começar sobre o que é. Calma aí, gente, que você faz pergunta. O que é o relógio biológico? Tia Leica, se apresente, né? Novamente a todos, eu congrego no Alto da
das Dunas, Assembleia de Deus Alto das Dunas. Esse tema muito me interessa quando eu fiz minha formação, minha graduação em pedagogia e depois uma pós-graduação em neuropedagogia. E a parte da neurociências, ela é muito interessante, ela é muito linda, porque ela conecta demais a gente à Bíblia, a Deus, a gente entender como é complexo o ser humano e que a ciência, ela tenta entender o ser humano no seu todo, mas ainda não consegue. É os mistérios de Deus na nossa mente e na nossa vida. E aí tem uns relógios que nós não vemos, que o tema foi esse, um relógio invisível de Deus, e que a gente vai conversar. Na verdade, não são só um relógio, são vários relógios. Vamos ser mais específicos aqui em um, porque são vários. Existem uns ciclos, e aí a gente chama de relógio quando se refere, um senso comum se refere ao ser humano como um relógio biológico. Mas nós temos vários ciclos. É um ciclo que é estudado, que é o ciclo ultradiano. É um ciclo que ele dura menos de um dia. Olha que coisa linda como Deus divide tudo. É tudo a mão de Deus. Tudo a gente encontra a mão de Deus. Então, existem ciclos que duram menos de um dia. E existem ciclos que são maiores do que o nosso ciclo, que é um ciclo de 24 horas. São ciclos maiores, bem maiores. A gestação é um ciclo maior. Tem gestações de animais que duram quase um ano. Então, são ciclos e relógios que Deus criou na natureza. E o nosso é o relógio biológico. É um relógio que tem dentro de nós, que nos direciona. O relógio biológico foi colocado por Deus. O homem ele não consegue modificar. Ele consegue o quê? Ele não respeita esse relógio, e quando ele não respeita esse relógio, acontecem coisas, acontecem enfermidades com ele, por isso, porque ele desrespeitou o relógio biológico. Perguntas? Ô, Glória, gente, está explicado porque minha vida anda tão mal. Não estou dormindo bem. Faz parte. Agora, uma pergunta aqui que eu até, quando for estudar o tema, como podemos relacionar isso com Deus, esse tema? Eu sei que a senhora já abordou tudo isso já no começo, mas porque muitas pessoas podem pensar, é um tema sobre relógio invisível, mas o que tem a ver com Deus? Como isso pode entrar em relação à palavra de Deus? Tem tudo a ver, porque Deus é o nosso Criador. Deus criou tudo, Deus criou o universo, Deus criou o homem. A obra-prima da criação do Senhor é o homem. Então, Deus, quando criou, ainda deu a natureza para ele dominar, para ele cuidar, os peixes, tudo ficou na mão de Deus. E Deus tem um cuidado muito grande conosco. E durante a criação, quando ele diz que, já foi até perguntado aqui antes, quando a gente estava conversando, que ele descansou. Isso foi um exemplo para nós, que nós também, como criação dele, devemos descansar. O ser humano ele tem que descansar. E para isso, Deus já colocou um reloginho dentro do homem que ele tem que respeitar. E esse relógio, ele vai junto com o relógio da natureza. E é o que a gente chama de ciclo. São ciclos circadianos. O ciclo circadiano, circa quer dizer ciclo, diano quer dizer dia. Ciclo de um dia. O que acontece durante o dia? A gente acorda, e aí o irmão Jorge tem uma imagem aí, a primeira imagem, que mostra o nosso ciclo circadiano. Olha só aí. O nosso ciclo circadiano. Vamos começar aqui um horário das 18 horas, que tem aí no ciclo. Às 18 horas, olha como funciona um relógio dentro de nós, que foi colocado pelo Senhor. Dentro de nós, às 18 horas, nós vamos começar quando escurece, porque o ciclo circadiano, ele faz uma sincronia com noite e dia, que foi criação do Senhor, a noite e o dia. Então, o nosso relógio interno, nosso relógio biológico, ele trabalha junto com o relógio circadiano, o ciclo da noite e do dia. Às 18 horas, o que acontece? É uma preparação. Os nossos olhos recebem a falta de luz que está escurecendo. Então, quando está escurecendo, nós começamos no nosso organismo a secretar no organismo, por essa mensagem, secretar um hormônio que se chama melatonina. A melatonina sinaliza no nosso cérebro que anoiteceu. E nós precisamos descansar, porque nós somos seres
diurnos. Deus nos criou para um descanso noturno. E para isso, durante a noite, tem uma manutenção. Olha como vamos ver aí. Às 20 horas, começa uma baixa de atividade no cérebro, começa uma baixa de temperatura e vai percorrendo a noite. Às 21 horas, mais ou menos, dá para ver aí, às 21 horas. Às 21 horas, no anoitecer, o cérebro libera a melatonina e aí, durante a noite, com a baixa incidência de luz, a melatonina vai sendo secretada no organismo, com a baixa incidência de luz, e a gente passa aí, nesse pedaço, 21 até meia-noite. No nosso organismo vai chegar um hormônio secretado, isso é automático, isso é do relógio que Deus colocou em nós, que se chama, um hormônio, ele vai sendo secretado, que é o hormônio do crescimento. Já ouviram alguém dizer assim, vai dormir para crescer? Deus fez isso. Tinha pessoas que falavam assim, pessoas mais velhas que eu conheço dizem, se você passar um exemplo, passar das 10 horas da noite sem dormir, vai passar um raio que vai deixar você pequeno, algo do tipo assim. Tem algum a ver relacionado com isso? Não, tipo, vai passar um raio e deixar você pequeno, não. Mas que você não dorme, prejudica o seu crescimento. Por quê? Crianças, principalmente, o hormônio do GH, ele é liberado no organismo. Então, ele realmente faz crescer órgãos, faz crescer os ossos, e é o crescimento da criança. E não tem o jovem que dá aqueles tirão? Não tem, vai crescendo, tá assim, e tem uma fase, é a fase que o hormônio é secretado. É muito importante. O que acontece com os nossos jovens hoje? Dormem pouco e dormem mal. Clara, o segredo para você crescer, Clara, é dormir. Cauane também, que está nessa live, viu? Durma que vocês ainda têm a chance de crescer. Mas Irmã Eleika, no momento que nós ultrapassamos o horário da meia-noite, perde-se a qualidade do sono? Com certeza. Com certeza. Tá vendo? O relógio de Deus em nós funciona de uma forma com horários. É um relógio. E ele é sincronizado com a noite. O que acontece? Quando está escuro e que nós temos que dormir, todas as luzes devem ser apagadas. Tem uma história que diz assim, deixa uma luzinha acesa porque a criança tem medo. O ideal seria que essa criança já fosse acostumada a dormir com tudo escuro. Quanto mais escuro, você adormece mais fácil, porque está sinalizando, é muito lindo o que Deus faz, é muito lindo. Como está escuro, e essa mensagem entra pela retina, a retina não está mais recebendo luz. Então, ela mandou uma mensagem para o cérebro que vai sinalizar aí, anoiteceu e a melatonina vai só sendo estimulada e sendo secretada no organismo. Então, aí sinaliza que você tem que dormir. Quando você dorme nos horários certos do relógio biológico, você faz uma manutenção noturna. Enquanto você dorme, durante toda a noite, existe uma manutenção. Olha que coisa linda que Deus fez conosco. Mas hoje, o homem não respeita muito o relógio biológico. Por questões de trabalho, algumas pessoas têm um serviço na área de segurança, na área da saúde, um serviço que é de plantão. Então, quando eu estou à noite acordado, eu não recebo. Eu não faço essa manutenção que acontece só quando eu estou dormindo. Então, vai perguntar? Deixa eu... a questão das telas, celular, computador, televisão, reflete nessa questão, da questão da retina, na questão da qualidade do sono? Muito, porque precisamos do escuro para que receba essa mensagem, a mensagem seja enviada pela retina. A retina tem que não ter luz. Quando não tem luz, ela envia a mensagem para o cérebro, que está tudo escuro, e aí o sono vai chegando. Vai sendo secretada muita melatonina e você vai adormecendo. E tem as fases do sono onde existe uma manutenção muito grande. Quando você está dormindo, você está descansando. É a parte da manutenção que Deus fez. Quando você não dorme, essa manutenção é prejudicada. E doenças aparecem pela falta de sono. O que acontece com a tela, né? Televisão no quarto, eu quero dormir, eu tenho um horário biológico para dormir, porque vai acontecer essa manutenção. Mas eu vou assistir um filme. Minha televisão está no quarto, eu tenho uma incidência de luz muito grande. E aí a claridade não me deixa dormir. E quando eu tenho insônia? Por que eu tenho insônia? As telas, eu não consigo dormir, eu fico até 2 horas da manhã acordada. Por quê? Porque eu fico no celular. É luz.
qualquer tipo de luz, luz de celular, luz de tablet, luz de TV, está mandando uma mensagem que você tem que ficar acordado, porque há luz ainda. Antigamente, a luz elétrica ela tem mais ou menos uns 130 anos que foi criada. E antigamente, quando não existia a luz, acontecia esse ciclo. Não tinha luz, não tinha energia. Você não saía para caçar, você não tinha atividade noturna. E o sono vinha e você dormia e tinha essa regeneração. Algumas pessoas dizem assim, antigamente não tinha tanta doença como hoje. Mas as doenças elas são provocadas pelo próprio homem. Porque Deus, quando criou, colocou a clock, um relógio interno. E nós não respeitamos o relógio interno. Você tirou isso da onde? Que a gente tem um relógio interno? Neurociências. É explicado, e isso é tão importante até para estudantes, para a consolidação de memória. Eu estou andando muito esquecida. Por quê? Não consolido memória. Eu tenho que dormir, receber manutenção, hormônios que fazem a manutenção. E olha como é importante esse hormônio do crescimento. Eu tenho que crescer, não é isso? Mas eu tenho um tempo que eu não vou mais crescer. Preciso do hormônio de crescimento ainda? Sim, porque o hormônio de crescimento na criança e no adolescente, ele tem uma incidência de crescer. Mas vai chegar um momento em que os ossos eles não crescem mais. Parou o crescimento. Mas ele tem uma produção de colágeno, ele ajuda. Pele. Pele mais bonita. Olha as meninas aí que não dormem no horário correto. O que acontece? Quando está acordado, ainda tem cortisol. O cortisol bloqueia a produção de colágeno. Então, se você não dorme, não tem aquela ideia assim, você uma noite mal dormida e que você acorda com olheira. A pessoa olha e diz assim, você está acabado. Você está acabado, olha só, você parece que não dormiu nada. A pele fica mais envelhecida, olheiras. O que acontece? A manutenção não foi feita. Mas se a manutenção é feita, você amanhece bem, você amanhece feliz, você amanhece sorridente, porque é a manutenção. É a manutenção. Você não fica irritado com nada. É envolvido também na queima de gordura. Dormiu bem. Aleluia. Olha só, e tem mais, tem outra coisa. Se você não dorme, quantas vezes você vai beliscar na geladeira? Vai dormir, gente. Dormir, emagrece também. Um exemplo rapidinho. Ontem, assim, né? Eu vou me entregar. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu falei, eu vou dormir cedo. Quero dormir cedo, eu quero regular meu sono. Porque, né, afinal, vou falar de um tema no podcast. O que é dormir cedo para você? No máximo, 10h30. No máximo. Porque sempre acontece um imprevisto, alguém fala no WhatsApp, tem que repostar o negócio do arrependei-vos. Que, inclusive, gente, dando uma pausinha aqui rápido do assunto, que eu queria falar em relação ao arrependei-vos, que eu até com o irmão Jorge, e o irmão Jorge filho, o irmão Jorge pai, falaram, sábado passado, que o arrependei-vos para a honra igual do Senhor Jesus Cristo está crescendo. E nós, para a honra igual do Senhor, estamos com um projeto maior, que acontecerá agora dia 23 de junho, lá no meu colégio, onde a gente estuda, que acontecerá um grande culto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, vocês que estão assistindo essa live, estão todos convidados. E o tema é, o amor na cruz nos constrange. Vamos falar e lembrar sobre um pouco do que Jesus passou por nós e que possamos lembrar do que ele sofreu e dizer, eu me arrependo, Senhor. Então, dia 23, cairá numa sexta-feira, lá no Alecrim, no Padre Miguelinho, vocês estão convidados para estar lá e adorar o nome do Senhor conosco. Então, volta e continuar, Teleca. Desculpa aí, gente, rapidinho. A questão do estresse se dá em decorrência da má qualidade do sono? Com certeza. Você não dorme bem e você não tem uma manutenção do seu corpo. Você acorda como? Irritado, no mínimo. Causa só problema fisiológico? Não, causa problemas durante o dia e causa problemas na família. Se eu não durmo bem e eu acordo irritado, e eu acordo sonolento, mas eu tenho um horário para ir trabalhar. Eu tenho um horário para ir trabalhar. Olha só, está mostrando aí na tela o horário de cortisol. Então, durante a noite toda, fizemos uma manutenção. Hormônio vai, hormônio vem, os hormônios, o GH, que é esse hormônio do crescimento e que faz manutenção, ele tem picos durante a noite. Então, o GH, ele tem um pico, uma incidência muito grande, então ele está fazendo várias manutenções durante o corpo. E outros hormônios, que eu nem vou citar aqui, porque são muitos os hormônios de manutenção. Então, o GH é tido como um dos mais importantes. Ele tem picos, ele faz
Olha só, produção de colágeno, envolvido na queima de gordura, ele dá vitalidade. Se você dorme bem, você acorda bem, e você dá aquele sorrisão de manhã, você está com muita vitalidade para trabalhar, para acordar cedo para ir para o matutino, para ler a palavra, que é muito importante, e se você não dorme bem, você não vai fazer a leitura da palavra. Eita! Eu, por exemplo, eu acordo 5 horas. Primeira coisa é fazer a leitura da palavra. Fazer a leitura da palavra. Irmão Antônio, esposo, vai para o matutino. E eu fico lendo a palavra e eu faço uns estudos pela manhã cedo. Muitas vezes já fiz isso antes de trabalhar. Eu tenho que sair 6 horas para trabalhar. Mas eu tenho que fazer a leitura da palavra. Mas se eu não durmo cedo e se eu não faço essa manutenção, como eu vou ler a palavra cedo? Como eu vou ter a disposição de acordar para ir para o matutino? Porque eu estou com a noite mal dormida. Mas eu tenho um relógio que Deus me proporcionou para fazer uma manutenção noturna e que pela manhã eu estou disposta. Mas aí eu faço o quê? A tela do celular. As mensagens que Caio estava falando. O que acontece com as mensagens? O meu celular está numa poltrona e eu vou ler um livro. O barulhinho, gente, é provado cientificamente, neurologicamente, que o barulhinho da mensagem tira você de foco. Tira de foco, já aconteceu com vocês. Vocês vão ler a palavra, vão fazer outra atividade qualquer. O celular está ao lado. O barulhinho de mensagem. Você deixa o que está fazendo, o que está estudando, e a curiosidade faz você atender. Colocou de volta. Você perdeu o foco do que você estava fazendo. Você tem que começar de novo, colocar a mente no que você estava fazendo e fazer essa direção. Imagina isso numa mente, num cérebro, várias vezes em pouco tempo. Perguntas? Sim, uma pergunta que me veio aqui na cabeça, que já aconteceu comigo, inclusive. Eu sei que a gente está falando em relação ao sono, em relação a mais alimentação, atrapalha ou ajuda em relação a isso, porque, tipo, tem alimentação que eu vejo que quando eu como, para mim dormir, eu não consigo, aquilo me deixa meio assim pesado, eu fico, meu Deus. Tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza. Isso aí é um podcast gigante. Meu Deus! É um podcast grande esse de alimentação. A importância, eu já conversei até com o Caio outro dia, assim, particular, falando aí dessa importância da alimentação. O que é que a alimentação faz de melhor, o que é que a alimentação atrapalha, os horários da alimentação. O nosso comer deve ser para a glória de Deus. Né? Inclusive, isso seria um ótimo tema para um podcast futuramente. Sabe, irmão Jorge? Assim, só uma direta... Caio, que gula é pecado, viu? Olha, não é fui eu que, inclusive, a gente estava conversando em relação a isso, que tem pessoas que fala tanto aquilo, fala aqui, mas pelo que o crente é conhecido, por comer muito. O crente é conhecido por comer muito. Gente, gula é pecado. Você imagina, Jesus volta, Jesus chama a falar, um exemplo. Você conhece o crente pelo prato que ele come, né? Exatamente, gente. Então, gente, crente, vigie. Isso é sério. Em nome de Jesus. Você chegar aí no céu, Jesus chamar, olha, Caio, você não vai para o céu porque você comeu muito, você é guloso. A gula. Você ir para o inferno por comer. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Lá vai ter 7 anos só de bodas. É só comida. Exatamente, gente, vai dar certo. Mas lá. O que acontece? Aí à noite, faz uma ingestão muito grande de comida. Por quê? Sai da igreja, quer ir para o lanchinho, né? O que faz esse lanchinho? E o quanto é saudável esse lanchinho? Terminar o podcast aqui, antes de começar, eu já escutei. Quando terminar o podcast, a gente vai lanchar onde? Olha, foi Jorge que falou. Foi Jorge, não fui eu. Eu vou até voltar para o assunto neurociências, porque esse assunto é de nutrição. É um assunto muito importante, mas assim, o que é que influencia? E por que nutrição? Porque eu também estou estudando essa parte de nutrição. O quanto é importante a gente não se alimentar, não ficar empanzinado na hora de comer. Comer bastante. Não, você come um pouquinho e olha o horário. À noite, você vai deixar uma concentração muito grande, as energias do seu corpo elas vão voltar para o seu estômago para trabalhar. Aí depende também do que você comeu. Feijão, cuscuz à noite não é saudável. Jamais. E você não vai que mistura feijão com cuscuz. Olha, à noite, o que é recomendado? Até para você dormir melhor, certo?
fazer uma higiene do sono. Isso eu ia falar um pouquinho mais lá na frente, eu já vou E eu, nessa eu ia parte. perguntar isso, inclusive, lá na frente também, mas você já puxou o assunto É porque mesmo. a gente está falando sobre sono, então eu já vou falar que é uma parte que, para dormir, tem que ter higiene do sono. E a higiene do sono começa por alimentação. Você não vai encher o estômago de alimento para que ele comece a trabalhar à noite. À noite ele não tem que trabalhar. À noite é o quê? Que eu já falei um pouco antes, nesse horário que a gente viu de relógio biológico. Diminui energia, diminui temperatura do corpo, porque você vai fazer o quê? Não escureceu? Seu relógio biológico, que é interno, já sinalizou para o seu cérebro que você tem que baixar essa energia, está baixando a energia do corpo e você vai simplesmente dormir. Não é esse trabalho de fazer digestão à noite. Pode comer uma coisinha leve. Ah, não vou comer nada. Se programa. Tenha uma rotina. E vai comer um pouco, vai tomar um chá. Tem Chá chá de muito maçã. saboroso. Tem chá saboroso. Chá de E tem maçã é chás uma que delícia, tem chás gente. É muito bom. que fazem dormir, né? Que são calmantes. Chás calmantes são ótimos antes de dormir. E não um prato Maracujina. de feijão. Maracujina? Essa parte medicamentosa eu já não sei. Gente, eu fui para propaganda da marca Maracujina. Vamos falar do natural. Um chazinho antes de dormir, muito bom. Eu não sei se a senhora já respondeu, mas vamos lá, né? Uma pergunta que eu separei aqui. O que é ritmo circadiano? Já respondi sim. Já, não foi? O que é? São os ciclos É do muito dia. aprezada, gente. O nosso relógio biológico, ele funciona de acordo... O interno funciona de acordo com o externo. E o que é o cicladiano? Ciclo de ano, dia. Então, como nós funcionamos naquela primeira imagem que tinha lá. Ó. Coloque, por favor, a primeira imagem. Ô, glória, Jesus é bom. Aí, a do relógio biológico. Está aparecendo, não. Então, é muito importante isso. Quando o cortisol vai chegando... Olha só, essa aí sim. Olha só, quando a gente está aqui nesse horário, passou meia-noite, né? Está dormindo, fazendo manutenção, vai chegando 5 horas da manhã. Que lindo isso. É fantástico. Extraordinário. A luz do sol vai aparecendo e nós somos regulados. Há uma sincronia, relógio biológico e o ciclo circadiano externo. É o interno com o externo. O sol está aparecendo, eu estou recebendo luz, está chegando luz, então eu estou recebendo uma mensagem que eu vou ter que acordar. Níveis de melatonina vão baixando por volta das 4 horas da manhã, vai baixando, o nível de cortisol vai chegando, mas cortisol é hormônio do estresse. Já foi batizado. Olha aí nesse horário. 6 horas durante o dia, o cérebro interrompe produção de melatonina e começa já, assim, por volta de 5 horas, uma produção de cortisol. E aí, para que serve o cortisol? É o hormônio do estresse que as pessoas falam. Mas o cortisol é o hormônio que deixa você esperto, que deixa você acordado. Como é que eu vou acordar mais rápido? Quando eu tenho incidência de luz. Caio vai para a escola cedinho. Está repreendido. Então, vai acordar cedo para ir para a escola. O que vai acontecer com o Caio? Como é que ele vai ficar mais esperto? Se Caio acordar cedinho e acender as luzes de casa. A mensagem para o cérebro dele vai passar pela retina, vai entrar e vai dar uma mensagem. Ó, acordou, chegou luz, chegou incidência de luz. Uma incidência de luz. Então, aí começa uma produção diurna de cortisol. Coloca para mim a imagem do cortisol, da escala de cortisol. Olha aí. Isso é o ciclo do dia. O ciclo do dia. Nessa parte que tem uma linha azul, são os picos de cortisol. E o que acontece quando eu tenho cortisol? Quando eu estou no pico de cortisol? Eu fico mais ativo. Então, olha só, horário de café da manhã, a gente vai fazer uma atividade física, vou ler a palavra, muitas vezes não se lê a palavra, porque todas as vezes, eu já escutei isso de muitas pessoas, todas as vezes que eu vou ler, eu adormeço. Por quê? Que horário? Como a gente tem que conhecer? Como a gente tem que se conhecer? O nosso ritmo e o ritmo circadiano, o ritmo interno e o ritmo interno, que Deus fez para haver uma sincronia. Como pergunta assim, o que é que o ritmo circadiano tem a ver com Deus? Criação.
criação. E ele Glória a colocou Deus. o interno sincronizando com o externo. É muito lindo. Tem pessoas, até mesmo eu já cheguei a falar aqui, quando a gente vai ler a Bíblia e dá aquele, começa a bocejar. Ah, é o capeta que tá me botando sono, meu Não é, Deus. gente, não é capeta, Não é o hein? capeta, gente, é você que não tá sabendo direcionar o seu horário de dormir. É você. Então não culpe, não dê poder ao capeta. O capeta é você, brincadeira. Então pode Não prosseguir. depois ao capeta, consulte a irmã Elenca. Exatamente. E futuramente ela vai abrir uma clínica. Não, não vai não. Não vai nada disso, não. Pronto? Mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Dá um alô aí. Vamos ressaltar aqui os irmãos que estão assistindo. Irmão Antônio Carlos, pastor Edmar Rosa, um abraço para você. Pastor Antônio Fernandes, irmã Laís, presbítero Gerson, a irmã Miraneide, a irmã Patrícia Ribeiro e a irmã Cláudia Santos estão aí na audiência. Deus abençoe vocês. Menino. Meu esposo. O irmão, Está pai do assistindo. Senhor, irmão Antônio, pai do seu irmão Gerson, pai dos seus irmãos que estão nos vendo. Ô, glória! Ainda aprendendo bastante como essa sincronia. E assim, eu espero muito que com esse podcast, pessoas entendam esse mover lindo do Senhor na nossa vida e respeitem o que o Senhor fez. Todas as vezes que nós temos orientação bíblica de fazer algo e nós não fazemos, nós sofremos as consequências disso. E é o que acontece. Temos um ritmo interno que sincroniza com o externo e nos traz bem-estar. Até mesmo porque Jesus Cristo dormiu, descansou, né? Na casa do discípulo. Tem assim, tem uma passagem aqui que eu até anotei, o descanso que ele proporcionou, ele chamou os discípulos para descansar. Marcos 6, do 30 ao 31, diz assim, os apóstolos voltaram para junto de Jesus, porque eles já estavam ali pregando, evangelizando, muitas pessoas iam seguindo ele, chegando de Jesus, cansativo demais isso. Aí os apóstolos voltam para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E eles lhes disseram, olha só que lindo que Jesus disse para ele. Olha o exemplo para nós. Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Aí Jesus chega para os discípulos e diz, ei, parou aí. Vamos aqui, vamos ficar recuados da multidão, vamos relaxar, vamos descansar, porque nós precisamos de descanso. Todos nós, na vida diária, nós precisamos de descanso, gente. E é tão importante isso, e eu faço até a referência aqui, muito interessante, a pastores, as pessoas que têm cargo na igreja, que se dedicam muito a isso. Prestem atenção nas responsabilidades que têm, no relógio biológico, pastores, líderes, pessoal do podcast, aqui que fica preocupado em fazer podcast, não é isso? Fica prestando atenção. As pessoas que não têm esse controle de horário para dormir, olha só o que, é que você está perdendo. Quanta manutenção o seu corpo faz durante a noite. E você perde isso porque está com a tela de celular enviando mensagem que tem que ficar acordado. Então, não adianta você... Sabe quando é que você vai dormir quando você está com a tela de celular? 4 horas da manhã? O sono bate mesmo, lhe derruba? Aí você vai assim, eu dormi porque eu fui derrubado pelo cansaço. Mas aí o certo, o correto, não é você fazer isso, porque no outro dia você não rende. Mas Deus fez de uma forma diferente. Nós somos diurnos. E à noite temos que dormir para fazer essa manutenção. Ela é muito importante para a nossa vida. E a parte da mente. Se a gente não descansa, a gente fica irritado. Como é que eu vou trabalhar irritada? Ficarei mais irritada, porque no meu trabalho, com as pessoas que estão perto de mim, na minha vivência, eu vou estar irritada com as pessoas. E as pessoas vão se aborrecer comigo. Eu não vou ter foco no trabalho. Porque se eu não durmo bem, eu estou com a mente aqui, estou toda atrapalhada na mente. Já aconteceu isso? Aconteceu alguma vez com vocês? Não dorme bem e no outro dia fica atrapalhado? Não tem foco no que vai fazer. Todas as vezes o cansaço vem porque é fisiológico. É uma necessidade muito grande do descanso. Mas, tipo, e aquelas pessoas que conseguem dormir bem, dormem às 8 horas certinha, tá ali, tem um sono bom, e mesmo assim continua estressado. Tem alguma coisa a ver ou é porque a pessoa realmente é estressada mesmo? Não, qual é o fator de estresse? Não é só o sono. Não é só a falta de sono que causa estresse. A falta de estresse, ela vem aliada durante o dia a tanta coisa. A falta de descanso, a muitas coisas, é aliada ao estresse. Não é só sono. Sono é a parte da manutenção. Você vai ficar estressado,
se você se você vai ficar estressado, se você não dormir direito. Mas o que é que causa estresse, Caio? Você está na escola e tem aquele colega teu de escola, eu estou falando nesse nível, que te perturba toda vez que tu chega na escola. Tem aquele abençoado, como diz o meu esposo, Antônio que Caio Carlos. esteja ouvindo nesta noite, Caio esteja ouvindo. Algum fariseu que chega e diz, e fica ali perturbando e está ali, nem parece que ele tem essa missão. Como é que você se comporta no seu ambiente de escolar? Você fica tranquilo? Não. Você chega, você ora, você tem o Espírito Santo e você tem domínio próprio. Não é isso? Domínio próprio. Aí você vai orar para o Senhor resolver isso. Mas isso causa estresse. Causa estresse em todos os lugares. Nós somos estressados por coisas e pessoas durante todo o tempo. Temos uma pergunta, irmão Jorge. Uma pergunta aqui do nosso telespectador. Uma Cuscuz à pergunta. noite faz mal, no caso, na questão do sono? Queridos, essa é a parte nutricional. Cuscuz à noite faz mal sim. Ô, Claro gente, que me cuscuz à noite desculpe. faz mal. Mas que horário é esse cuscuz à noite? O cuscuz à noite, às 19 horas, não vai te fazer mal, porque é o horário da janta. E nós temos um relógio biológico que ele no nosso organismo, tem café da manhã, almoço e janta. E tem horários para isso? Tem. Qual é o horário que o cuscuz à noite vai me fazer mal? 8 horas? 9? Mais tarde. 9? 10? 8. Olha, a partir de 9 horas, como é que o meu estômago vai ter energia para trabalhar isso, e vem suco gástrico ali. Tem um processo lindo que o Senhor fez, a digestão alimentar. Mas eu preciso de energia para isso. Então, no momento que é para eu estar me acalmando, no momento, aí eu vou ter que toda a minha energia concentrar num cuscuz. De que horas? Tipo... Come às 7, Caio. E a Não vai cas... comer cuscuz tão tarde. Telespectador, te aconselho. Come no horário da janta. Não vai deixar para comer cuscuz 9 horas da noite. Chegou do culto, aí ataca uma... Chegou do culto, depois do culto, aí vai. Cheguei, estou com fome. Depois do culto vai comer cuscuz, vai comer uma comida mais pesada. Não é recomendado, de forma alguma. Vai atrapalhar o seu sono, porque você vai ficar cheio demais, não vai fazer nenhuma atividade, vai dormir, vai repousar. Um corpo em repouso, como vai fazer a digestão? Olha que dificuldade tem até para dormir. Uma pergunta aqui, quando eu estava estudando esse tema, eu vi, né, que tem pessoas, que eu não vou lembrar como é que fala, mas tem pessoas que... Porque muita gente escuta pessoas falando que eu sou o melhor, eu sou mais ativo à noite ou eu sou mais ativo de manhã. Ah, tá. E como é que funciona isso? Nos explique, por favor. Porque tem pessoas que, eu funciono melhor pela parte da noite, eu consigo estudar melhor pela parte da noite. Certo. Eu Você pela manhã. funciona como melhor? Nenhum dos dois. De manhã eu estou morto, de noite eu estou mais morto ainda. Vai É ter na base da fé. Vai ter uma formiga, ó, preguiçoso. Eu sei, ensinamento não, da é brincadeira, palavra do gente. Eu Senhor. trabalho melhor pela Isso parte da manhã. Mudou, né? Glória Certo. a Deus. Glória. Certo. Eu tenho aí uma imagem sobre cronotipos, que a gente vai ver exatamente isso aí. Certo? Cronotipo. Descubra qual é o seu cronotipo. O que é cronotipo? Eu tenho... Não prejudica no esquecimento? Muito. Só uma pausa. Faça essa pergunta. Veja aí a pergunta do telespectador. O mau sono prejudica no esquecimento, agrava a questão da esclerose, do Alzheimer, pode afetar isso na velhice? Com certeza. Porque eu estou hoje tendo atitudes, não tenho manutenção. O que vai acontecer com o meu corpo não é hoje, não é agora. É gradativo isso. Eu estou sem manutenção. A manutenção, queridos, ela é diária. Você tem noção disso? É uma manutenção diária. Se diariamente eu não faço a manutenção, é óbvio que lá no final, é igual a conta do cartão, vai chegar a conta para você pagar. E essa conta é quando você está mais idoso. O que você quer fazer é o quê? Curtir neto, né? Aproveitar, estar aposentado. Você não vai conseguir, porque você passou uma vida estressada, uma vida sem fazer manutenção. Aí o que acontece? Tem uma fase do sono, e aí eu vou dizer mais uma vez, porque é muito lindo as coisas que Deus faz. Nós temos no sono as fases. E isso é fisiológico, Não sou eu que decido que fase eu vou estar no sono. Certo? Deus fez assim. Essa é a forma que Deus nos criou. Então, fisiologicamente, nós temos fases.
E a ciência já estudou e viu que, na fase do sono mais profundo, que é a fase do sono, eu vou até pular aí, essa daí, coloca fases do sono. Essa pergunta ia ser depois, mas olha aí. Aí a última imagem. Que nós temos fases do sono. Olha a resposta do telespectador aí, para atrapalhar a memória, né? Como é que eu fico na questão do esquecimento. Queridos, olha aí. Na fase 1 é o sono leve, certo? Então, no sono leve é aquela parte que minha temperatura baixou, eu comecei a dormir, aí eu estou me aquietando, e eu vou chegar na fase 2 do sono. O sono ele é dividido em 4 fases, certo? 4 fases. Aí eu vou chegar na fase 2, que vocês estão vendo ali em cima, que é o sono médio. Eu não estou ainda no profundo, eu estou no médio. Olha que coisa linda como Deus faz as fases do sono. Consolida-se por ser a maior fase. Ondas cerebrais ficam lentas e você está muito assim, você está adormecendo e você vai chegar ao sono profundo. É o caminho. Você não já dorme e chega no sono profundo, certo? Você vai passar por essas etapas. E quando você passa pela etapa 3... e vai para a etapa 4 do sono. Nós temos a etapa 4, que é o sono REM. Olha o que é que acontece. É a consolidação das memórias. A gente passa o dia todinho e quando a gente dorme, quando a gente chega nessa fase REM, o que a gente passou durante o dia, o que a gente fez durante o dia, o que a gente aprendeu, nossa aprendizagem, ela é consolidada. Coisas que ficaram, que você não deu muita importância, o cérebro vai apagar. Há uma podagem neural nesse horário. Deus é maravilhoso, viu? É Deus muito lindo. perfeito, Mas caraca. vai ficar. O que acontece com estudantes que na noite anterior do Enem, na noite anterior de uma pergunta, de uma prova, vou passar a noite toda estudando, nem dormir, e quando for pela manhã vou fazer a prova. É danoso demais isso para o seu organismo. Porque você estudou e não consolidou, certo? E quando você chegar lá, você está cansado, porque você não fez o que deveria fazer e acontece muito branco. Não tem um branco que dá? Deu um branco na hora. Por quê? As memórias não foram consolidadas. Então, o sono profundo tem que acontecer para que as memórias e o aprendizado seja consolidado. Na pergunta, irmão Jorge. Uma pergunta do nosso telespectador. Sou idosa e durmo bem tarde porque trabalho melhor à noite. Isso afeta de que forma? Na questão da idade dela por ser idosa. É uma questão rara, né? Porque se ela é idosa, trabalhar melhor à noite... Vai entrar aí nos cronotipos. Voltem, por favor, a imagem do cronotipo. A rosa. A 3, né? A rosa. Que tem cronotipo, que já tem. Pronto, essa daí. Olha só. Eu sou uma pessoa matutina, como Caio. Eu sou matutina. Eu tenho que me conhecer. Qual a importância da gente se conhecer? Eu posso trabalhar melhor quando eu me conheço. Quando eu me conheço, como é o meu cronotipo, né? Os meus horários de funcionamento. Então, o matutino são indivíduos que precisam de ir para a cama cedo e são mais ativos nas primeiras horas do dia. 5 horas da manhã eu estou ativa, eu sou matutina, como Caio. Então, eu faço tudo pela manhã. Pela manhã eu vou a médico, pela manhã eu vou à academia, pela manhã eu estudo, pela manhã eu leio a Bíblia. Então, eu faço muitas coisas pela de manhã. Eu faço à tarde? Faço também. Mas, para mim, já é mais custoso. Eu marco uma consulta à tarde, ter que sair à tarde, aí eu já não tenho mais essa atividade toda na parte da tarde, porque eu sou muito matutina. Mas tem pessoas que são vespertinas. Olha só. Olha o horário que o matutino dorme. Às 22 às 6 é o horário ideal para a gente dormir, porque é o horário da manutenção. Não é isso? Olha só. O vespertino, uma pessoa que é o contrário de mim, que sou matutina, né? É uma pessoa que já funciona à tarde. Olha o que acontece. São pessoas que rendem melhor à noite. Olha o caso dela, que ela rende melhor à noite, não é isso? São aquelas pessoas que rendem melhor à noite, mas precisam prolongar o descanso até o início do horário do sono, que costuma ser até 3 da manhã às 11. Pode ser antes, mas olha só. Existem pessoas assim? Existem várias. Mas você deveria, é uma recomendação até, que você regule o seu sono para outro horário. Como é que eu vou conseguir regular meu sono? Com rotina. O ser humano é para ter rotina. Eu tenho que ter horário de alimentação, eu tenho que ter horário de café da manhã, horário do almoço e horário da janta. Para que o meu organismo ele funcione melhor. Eu tenho que ter os horários. E esse horário ele tem que
que ser sincronizado com o meu ritmo biológico. Eu sou vespertina, eu posso mudar isso? Eu posso ter hábitos que vão mudar isso. Eu posso ter hábitos que vão melhorar. Então, à noite eu tenho que estar o quê? Dormindo, para manutenção, mas eu não consigo. Vai tentar, vai mudar, gente. Hábito a gente consegue mudar hábito. É questão de costume. Questão de costume. Por que, que você vai mudar esse costume? Se você da tarde, você consegue mudar? Consigo. Por quê? Eu vou me sentir melhor, com certeza. Você vai se sentir melhor, mas eu não consigo de jeito nenhum. Não tem quem faça. Procura um médico. Existem coisas como insônia. Tem insônia, que você diz assim, eu tenho muita insônia. Mas a insônia, ela é mau hábitos também. Ela pode ser ocasionada por maus hábitos. E você diz que tem insônia? Então, você faz a higiene do sono, ela vai resolver seu problema, mas aí não resolveu, já tem algum transtorno aí. Aí já parte para uma pesquisa na área médica, você vai ver o que é que está causando essa falta de sono. Certo? Aí já fica uma coisa mais agravada, com um distúrbio de sono. Mas, no geral, não. Assim, a recomendação sempre é que respeite o seu relógio biológico, que você vive melhor. E tem uma mudança nesse relógio durante as fases da vida. Né? Um bebê, quando ele nasce, ele fica muito acordado. De dia, ele acorda à noite, não é assim o horário do sono? Aí vai sendo regulado. Quando chega nessa fase de mais idade, como meu pai tem 75 anos, meu pai dorme, ele acorda 4 horas da manhã, aí já fica ali, faz café, faz um monte de coisa, aí acorda, vai para o matutino, e ele é muito ativo, aí ele à tarde dorme. Ele dorme à tarde. Mas o relógio dele agora está funcionando dessa forma, porque é um relógio que funciona assim quando você está de mais idade. Esse relógio ele sofre transformações até você ficar de mais idade. Você vai sofrendo. É Deus. Eu não consigo dormir sem meus remédios. No caso, remédios controlados, tarja preta. E ler no celular me ajuda a dormir. Tem problema? Ajuda a dormir o quanto que ajuda a dormir? Porque você está mandando mensagens para o seu cérebro. Você vai dormir por causa do remédio. Não é o seu celular que está te ajudando a dormir. Você toma um monte de remédio para dormir e vai pegar o celular e ajuda a dormir. Não, você vai dormir por causa dos remédios que você tomou. Você vai dormir por uma força de pressão. Uma força maior que está ali. Maior, porque você tomou remédio para dormir. Se você não toma... Você continua tendo uma facilidade para dormir com o uso do celular? Não vai ter. Sim. Inclusive, em relação a esse negócio de telefone, uma coisa que eu estou colocando em prática é que nossos telefones, caso você não saiba, ele tem uma função que é modo noturno, que como o Teleca falou aqui. E como ele reflete uma luz para nós, esse modo ele deixa a nossa tela... Digamos, ele muda a cor da luz da tela. No lugar de ser luz azul, a luz que nós vemos normal, ele lança uma tela amarela. E eu queria falar em relação a isso que já vai entrar na limpeza do sono. Porque como nós podemos mudar esse modo, de como podemos mudar para dormir melhor. Uma coisa que eu conversei com ela também, com o Tele, que foi dicas para ajudar a dormir melhor e como dormir mais rápido. Ela falou em relação a livros. Então, me explique, conte essas dicas, conte como ajudar. Já puxando para o final. A luz azul do celular, ou a luz amarela, ela vai melhorar, não vai prejudicar tanto sua visão. Mas quanto ao sono, é luz. Tem que ser zero. Gente, o negócio é que eu quebrei minhas pernas agora, eu achando que eu estava... Não, você não está prejudicando muito a sua visão, porque a luz do celular, ela... atrapalha muito, ela prejudica a visão. Você está sempre no celular, você prejudica a sua visão. Você melhorou com essa luz, você vai melhorar, você vai diminuir a incidência da luz que vai fazer mal à sua visão. Mas assim, quanto a dormir, porque você colocou essa luz, não, é luz zero aí. Gente, eu ainda cheguei aqui e dei a dica para vocês, então, joga e fala essa dica. Vai, Jorge. Outra pergunta aqui. Irmão Renato. Quem trabalha de madrugada tem que dormir, no caso de dia, para compensar o sono, no caso, trocar essa função noturna para diurna? Deus, quando colocou essa manutenção, ela colocou essa manutenção noturna. Não tem essa parte da manutenção. Você vai descansar seu corpo, né? Mas a manutenção mesmo... o GH, que é o hormônio do crescimento, que é muito importante para a manutenção de pele, do coração,
para você ter essa vitalidade, você não vai conseguir, porque só é secretado no organismo à noite. Consolidação da memória. Você, durante o dia, você vai consolidar essa memória também, porque você vai entrar numa parte de sono profundo. Mas você não vai ter restauração. Restauração fisiológica você não tem. E você pode adoecer? Com certeza, porque se você não tem essa manutenção no seu organismo, o que acontece? Lá na frente, o corpo vai dizer para você, vai aparecer de alguma forma, no estresse, vai aparecer no corpo em forma de alergias que aparecem por causa de estresse, por causa da falta de sono, um AVC. Existem pesquisas... Seu corpo começa a dizer, se você não parar, eu paro, né? Existe. Pronto, no caso de pessoas que eu tenho colegas que já me falaram isso. Mas eu trabalho a noite toda, durmo um pouquinho e estou esperto durante o dia. Ok, você não fez a manutenção. Você está ocasionando para o seu corpo um estresse silencioso. Você ainda não está. Ele não está gritando para você ainda. Você está suportando. Para mim está tudo bem. Mas internamente vai estar bem? Você não sabe o seu interno. O internamente não está tendo essa manutenção. Então, você vai fazer isso várias vezes, várias vezes, várias vezes. E vai chegar um dia, silenciosamente, que você vai ver que você está com a enfermidade. Você começa a acarretar pressão alta, esquecimento mais forte. Você, se tiver na família predisposição para Alzheimer, corre um risco grande disso acontecer. É hoje? É amanhã? Não. Você está acumulando isso no seu organismo. Quando acontecer, chegar, vai ser bem lá na frente. Mas que vai acontecer? Vai. Porque tudo que a gente não faz manutenção, o que acontece? Quebra. Um dia quebra. Ela falando sobre esse assunto de... Um dia você vai quebrar. Não se preocupe. Eu já quebrei... Aprenda aí para não quebrar, eu já quebrei gente. agora, gente. Eu já com 19 anos, já estou com pressão alta. Ele é muito novo, já tem pressão alta. Ela falou, a conta vai chegar. Gente, a minha conta já chegou. Ele tem a idade, ele é novo, mas a gente já saiu várias vezes lá na igreja. Ele começou a passar mal porque ele tem problema com pressão alta. Tem que fazer a investigação de onde vem, né? Tão novo já com esse problema aí. Estresse também causa isso. Falta de sono, Eu já percebi que é sono. Eu vou dormir. Tem uma dica bem interessante para o sono. Para quem tem insônia, que não é uma insônia grave a ponto de medicamentos, né? Essa insonização, eu não estou conseguindo dormir. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Assim, é atitude. Você tem que tomar atitude na sua vida de mudança. Está entendendo aqui que Deus nos criou com um relógio biológico. E o relógio biológico, o interno, sincroniza com o externo. Eu tenho horários no meu ritmo, no meu corpo. Tem um horário que eu sinto fome. Quando eu acordo, eu tomo café. Eu tenho um horário de almoço. Nós temos horário para almoço, temos horário para jantar. E quando a gente desrespeita os nossos horários, acontecem problemas. Então, não vou conseguir dormir cedo. Por quê? Vou dar só uma dica da higiene do sono, que ela é sempre dada por neurocientistas, por pessoas que estudam a parte biológica. Começa cedo. Se você tem que dormir às 10 horas para ter uma manutenção, se livra do celular cedo. Faz o que tem que fazer, manda mensagem do grupo que você falou aí, do Arrepender, vai fazer postagem, faz tudo nesse horário, 9 horas. Aí começa, não, agora eu vou dormir. Não tem televisão no quarto, quarto não é feito para comer, não tem comida, não tem alimentação, você não vai levar para o quarto. No quarto você dorme. E o seu cérebro tem que saber disso. Você entrou no seu quarto, é cama e é dormir. Você não vai brincar no quarto, você não vai assistir TV no quarto, é o seu local de dormir. Entrou no quarto, olha só, tomou um chazinho calmante, não vai tomar um café para dormir, porque café é estimulante. As pessoas tomam café para dormir, tomam café tarde da noite, não tem um sono na hora que é para ter, porque tomou um estimulante. O cortisol. Olha só os picos de cortisol que a gente tem, está aparecendo aí na tela. Olha só, onde tem essa marca aí azul, são os picos de cortisol, que deixa a gente cheio de energia, com muita energia. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente precisa de atividade física, que a gente fizer leitura, que vá pedir nossa atenção, esses são os horários aí mais recomendados. 8 horas da manhã, aí ele desce. Não tem um soninho? Vocês têm um soninho depois do almoço?
Não. Não é conhecido. Você não tem? Eu não tenho, porque eu estudo de tarde, pela parte da tarde, aí não Aí tenho. não consegue. Pronto, Eu durmo, exatamente. eu durmo na vinda do ônibus, assim. Ó. Exatamente, 6 horas. mas o que acontece? Muitas pessoas têm, depois do almoço, que se alimentou, dá uma soneca depois do Inclusive, almoço. eu ia até perguntar se esse soninho da tarde faz mal ou atrapalha, porque, tipo, se eu caio dormir de tarde, eu não consigo dormir de noite. Nem que seja 30 minutos, não consigo dormir cedo de noite. Isso, Se você tem um cochilo de meia hora? meia hora, uma hora, Pronto. não consigo dormir à noite, eu não sei o que é isso. Nós estamos falando aqui da maioria, certo? Não estamos falando de pessoas, de exceções. Mas, no geral, o que acontece? São as pessoas tiram esse cochilinho, ali depois, ó, tá no almoço. Aí vai descer o nível de cortisol um pouquinho e vai dar aquela sonolência, porque a sua atividade física do seu corpo, a sua atividade, ela está direcionada agora para fazer a digestão do estômago. Você não se alimentou? Vamos trabalhar essa digestão aí todinha. Como é que vai fazer? Então, está concentrado ali. Você fica, olha, mais quieto, mais calmo, aí você não tem mais atividade. Você já dá um soninho, mas seus colegas também, dependendo de onde você está. Esse soninho após o almoço, meia hora, é ótimo. Não vai te fazer mal, já deu sono, né? Olha, não vai te fazer mal. O que vai fazer mal? O que vai me fazer mal? Essa pergunta aqui é interessante. Eu acredito que eu saiba mais ou menos quem é. Irmã, sinto sono Já o sabe dia quem todo. Mesmo dormindo certinho e até mais, minha rotina não é cansativa. Eu só me sinto cansado. Por mais que ela durma mais do que deveria, ela ainda se sente cansada. Na verdade, está dormindo no horário correto, né? Sinto sono. Mesmo dormindo certinho. O dormir certinho é o quê? O que é dormir certinho? Que início vocês aqui que estão me escutando? Talvez Qual o é? horário. Que horário? 10 horas. 10 horas, né? Então, dormir certinho, eu dormir a noite toda. Eu não passo a noite me acordando. Então, todas as vezes que eu acordo durante a noite, eu quebro o quê? O ciclo. Eu estou fazendo uma manutenção ali durante a noite. Acordei. Quem se levanta para ir no banheiro na madrugada, perde-se a qualidade do sono? Depende do que você vai fazer. Você acordou, foi ao banheiro, voltou. Não é lavar o rosto, né? Então, mas Urinar. voltou alguém vai ao banheiro e quando volta, arrasta o celular. Não faz isso? Acontece, uma curiosidade. Então, você não vai dormir bem melhor. Não vai dormir bem novamente. Mas, se você levantar para ir ao banheiro, o ideal é que não aconteça isso. Certo? O ideal é que não aconteça, que você tenha um sono de manutenção a noite toda. Mas acordou para ir ao banheiro, evite luz. Vai para o banheiro com a menor luz possível que você tem. Não vai ligar a luz do quarto, a luz sai assim. Eu não aconselho, não. Você leva uma queda. Olha, mas é uma luz na penumbra, gente. Uma luz amarela. Já se condicione a isso. Uma luz de vela. Não Acende vai uma velinha fazer como assim. se tivesse acontecido o dia porque você foi ao banheiro. Evite um número maior de luz. Não vai cair. Não vai deixar no escuro que você não consiga enxergar o que está à frente. Mas evite a luz. O que acontece? Dormi o dia todo, eu dormi no horário certinho, amanheci ainda cansado. O que eu vou fazer? Vai procurar um especialista, certo? Porque isso não é normal. O normal, o correto é você dormir, fazer a manutenção e quando você acordar com uma vitalidade, acordar com essa manutenção feita. Isso é diário, a manutenção é diária. Eu não posso dormir certinho na segunda e nos outros dias não dormir. Eu não posso dormir certinho a semana, mas no final de semana não. Isso é diário. Então, esporadicamente pode acontecer que você não siga isso. Mas assim, se você está fazendo tudo certinho e você continua com sono durante o dia, procure um especialista, porque algo está acontecendo com você. Já é um sinal de procurar. Mas também depende da idade. Se for um jovem, tipo a nossa idade assim, aí eu só digo uma coisa. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, em nome de Jesus, porque, mas com todo respeito. Mas o que acontece? Deus é extraordinário. Não temos como mensurar Deus, né? De tão grandioso que é. Existem estudos vai dizer assim, é tema para podcast também. A maturidade cerebral. Isso acontece com o adolescente. Tem uma época do adolescente que entra na adolescência que tem um amadurecimento no cérebro fisiológico. E nessa parte acontecem muitas mudanças. Não tem a mudança da parte do adolescente, ela é fisiológica. Então, acontece uma mudança de sono, acontece, sabe o quê, nessa fase?
E é o cérebro que faz isso, e a gente tem que passar por isso, porque é fisiológico. A parte da rebeldia é interessante, é muito lindo como isso acontece no cérebro. Não passei por essa fase, acredita? Pronto. Jorge, isso é verídico? Não O passou seu pai pela está fase da aqui, viu? rebeldia, Seu pai está passou aqui. pela adolescência. Seu pai está aqui. Produção, é o pai está na produção. Ele falou que não passou pela fase da rebeldia. Ele ainda está... Ainda está. Ele não passou... Ah, está Também vivendo. essa fase ela perdura muito até um amadurecimento cerebral. Às vezes você é impulsivo para tomar atitudes. Vai fazer alguma coisa e diz assim, na fase adolescente, né? Parece que você não tem mais ninguém na sua vida. Eu vou fazer porque Meu Deus. vou mesmo em casa. Deus vou revelando, gente. Meu Deus, Deus a parte do revela. amadurecimento cerebral e é fisiológico também. E vai chegar um momento na vida, olha aí, cérebro amadurecendo, que você vai dizer, e funciona, é lindo, os estudos dessa parte. Quando você diz assim, caramba, você está lá com seus 25, 26 anos, né? 27. Aí você diz assim, eu não acredito que eu fiz isso quando eu era jovem. Eu não acredito que eu tomei atitude e tal. Jamais eu tomaria. Se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, eu não faria isso. Por quê? Amadurecimento do cérebro. Tem muita impulsividade na fase adolescente e tem mudanças no organismo também. Que você deve se conhecer, você deve entender como funciona para você fazer o quê? Sincronizar o seu relógio biológico, para que não cause uma disfunção. Eles olharam assim pra mim, oxe, o que foi isso? Um pouquinho. Quer um pouco d'água? Eita, Glória. Sim, eu tenho uma perguntinha para fazer. Acho que ela já respondeu quase tudo, mas acho que vou fazer assim mesmo. É possível mudar o ritmo circadiano de uma pessoa? O ritmo em si, o relógio biológico que Deus colocou, não. Mas você é desregulado, você pode regular ele. Porque ele vai funcionar. Existe um jet lag social, que são as pessoas que fazem isso, né? Trocam noite pelo dia. E aí, como é que vive? Você tem que voltar à sincronia do seu relógio biológico. Você fazer ele funcionar como Deus o fez, para ele funcionar. Então, você tem que tomar atitudes que você regule ele. Porque muitas vezes ele está desregulado. Por que ele desregula? Nossas atitudes. O que a gente faz. Então, assim, é até bem interessante uma tomada de ação, uma tomada de atitude. Se eu estou aqui escutando, te amo, mãe. Oh, Davi! Te amo também. Olha só, se eu tenho um problema, eu vejo que eu estou com um problema, e se alguém chega e me fala isso, o que eu tenho que fazer? Mudar o que eu estou fazendo, que não tá sincronizado com o que é correto para se fazer. Então, assim, eu estou escutando esse podcast, como a irmã falou. Eu durmo certinho, eu faço tudo certinho, porque aqui eu fico com sono durante todo o dia. Não deveria. Vai fazer o quê? Procura um especialista. Porque já está com um transtorno aí, com alguma dificuldade, vamos procurar um especialista, porque não era para ser assim. Se está dormindo certo, gente, se está fazendo o que é correto e tem algum distúrbio acontecendo, procura um especialista, porque ele vai orientar melhor. Vai para fazer exames, muitos exames tem aí para ver essa parte, né, para fazer essa análise aí e detectar o que está acontecendo. Eu faço tudo direitinho, mas o sono bate durante o dia. Pode ser uma anemia? Não pode? A parte da alimentação? A anemia vai me dar uma fraqueza. Então, vamos procurar. Estou fazendo certinho do sono, mas outras coisas eu não faço certo. Cadê minha alimentação? Como é essa minha alimentação? Lá em casa, a gente procura muito ter uma alimentação saudável na minha casa, né? E é bem interessante. Eu já vou contar uma coisa que aconteceu aqui no culto de quinta. No culto de quinta. Lá na igreja teve uma cantina e teve que vender. Marido vai me matar. Vender pastel, né? Irmão Antônio, se prepara, irmão Antônio. Ele estava lá, inclusive. Irmão Antônio. Se não tiver mais online, viva. O pastor Esteve, que é diabético, só para ressaltar, ele comprou, viu? Comprou todos os pastéis que tem lá para ajudar. Olha, na pastor. Cantina. Mas aí eu cheguei lá e disseram assim, eu disse assim, já vendeu tudo, geralmente a gente compra para ajudar na cantina. Aí será, irmão Antônio veio aqui e comprou. E eu disse até a Elissa, ele já comprou quantos? 6 pastéis. Então, ele não vai comer 6 pastéis à noite. Jamais. Ele não vai ter essa alimentação à noite. Porque nós temos tentando... Olha...
Ele tá na Pronto, live, ele viu? Tá online. Irmão Antônio, olha. Ele disse Escuta que que é era sobre o melhor, senhor. agora levou um carão. Vamos Não, mas ver aí qual o que é a próxima. Mas o que Daqui a pouco ele muda a mensagem. Olha o que acontece. É porque que ele está falando assim, psicopedagoga? Porque quando eu terminei minha graduação em pedagogia, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e eu fiz outra pós-graduação em neuropedagogia, porque a mente humana, ela é muito linda. Eu sou muito estudiosa da mente humana, do corpo humano em si. Isso é um assunto que me interessa muito. Aí agora comecei um curso de nutrição, né? Já tenho essa minha formação, mas por que eu comecei esse curso de nutrição? É incrível, incrível o número de pessoas que se alimentam mal e o dano que isso faz ao organismo. Aí, marido chegou lá na cantina, me disseram, comprou 6. Aí eu disse, ele comprou para doar, ele não vai comer. Óbvio que ele não vai comer um pastel frito na gordura, né? Mas aí ele comprou para ajudar na cantina. E eu vi comendo. E eu fiquei, eu não acredito que você está comendo isso. Aí eu disse para as meninas, não, ele não vai comer, não. E as meninas viram ele comendo. Você deixa ele ser feliz. Eu deixei ele ser feliz, não, gente. É uma alimentação que não é saudável. O pastel está frito, está mergulhado ali na gordura. Sem certo? contar o Isso. horário, né? Que o culto acabou. O culto Pois acabou é, às o culto acabou que 9h20. horas? 9h20 por 9 aí. e 20. Ele chegou em casa dizendo o quê? Tô morrendo de fome. Eu disse, vai Eita, comer irmão o quê? Antônio. Né? Então, assim, o que é que a gente se alimenta? De que é que a gente se alimenta? O meu sono eu regulei. Eu estou sincronizado. Mas e a minha alimentação, como é que está? A minha alimentação ela não está boa, vai fazer danos no meu organismo. Pode ser que eu não consiga dormir durante o dia, eu não tenha essa disposição durante o dia. Não, eu cumpri essa noite, dormi direitinho. Mas e aí? Será que o que é que está me faltando? Uma anemia, ela causa isso, ela causa um cansaço, uma canseira, está anêmico. Aí você vai ficando fraco durante o dia e nem sabe o que é. Ah, mas me dá uma moleza durante o dia, mas eu dormi tão direitinho, não sei por que eu estou com tanto sono durante o dia. Isso pode... Isso pode acontecer? Pode sim. Então, assim, gente, olha, Só para ressaltar como o Antônio Carlos falou, essa mulher sensacional pegou em flagrante. É porque as meninas até viram lá e dizendo assim, eu tinha certeza que ele não ia comer, porque não é hábito. Ele não tem esse hábito de comer isso. Inclusive, quando eu ouvi, eu falei, oxe, irmão Antônio comendo pastel? Pois é, nós não temos o hábito mais de comidas gordurosas, nós vemos que isso faz mal. Ele tem um serviço, ele está trabalhando agora, então ele trabalha num horário de 24 horas. Muitas vezes ele troca o quê? Dia pela noite. Eu já disse a ele, tem que se policiar nisso, porque o que é que ele perde durante a noite? A manutenção. Então, se ele está numa escala de serviço, eu acredito que deve ter já uns 19 anos que ele está nessa escala, que ele dorme dia e dorme noite, dorme dia, troca muito isso. Vai pagar a conta lá na frente. Então, ele tem que se policiar nisso. Ele tem que se policiar nisso. Eu pensava que era falar a idade dele. Oxe, Não é ele idade, tem não, é outra oxe. coisa. Mas aí ele tem que se policiar nisso, ele sabe disso, para que a gente viva melhor. Não é isso? E evite várias enfermidades. Uma pergunta? Alguma pergunta? Não, se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar. Eu tenho uma dúvida. Eu já... Antônio Carlos, manda uma pergunta aí para sua esposa. Te amo, Antônio Carlos. Oh, meu Deus! Coloca o coração, por favor, o coração na tela, se puder. Declaração aqui de amor, minha bênção. Gente, não tem o coração, mas aqui um coração para vocês. Vai. Sim, uma perguntinha. Eu já percebi que aconteceu comigo em relação... eu já dormi no horário certinho. Mas, eu durmo de 10 horas da noite. E acordo de 9 da manhã, 10 horas. E mesmo assim eu acordo morto de cansado. Por quê? Eu não sei. Acordou durante a noite? Que sono você teve durante a noite? Um sono morrido, porque eu tenho um sinusite. Aí eu falei... Você está entendendo? Acordei mal, muito mal. Dormi a noite toda, acordei mal. Teve algum problema? Sinusite. Gente, quem dorme com sinusite? Ninguém. Sinusite é uma inflamação dos seios da face. Então, aqui nos seios da face, nós temos uma parte aberta, vamos dizer, aqui, um canal, aqui desse lado e desse, são os seios da face. O que acontece quando tem sinusite? Eu tenho isso aqui preenchido por uma mucosa. Isso dói, isso inflama. E eu sinto dores aqui, eu sinto dor por trás do olho, e eu não consigo respirar direito. Me diga que sono bom foi esse que eu tive com sinusite. Você não com a dorme, crise de você sinusite. tenta dormir, né? Pois é, então você tenta, você vira, mas não é um sono bom. Então, às 9 horas,
Terminou como? Eles veem as perguntas. Oh, Juliana Kelly Antônio Kiss. Parabéns Carlos. pela bebê, Juliana. sim, Juliana, tia Ju, Kelly Kiss, patrocinou. tia Ju. É que eu achei esse Kelly Kiss. É Juliana Kelly Kiss. Juliana, por esse nome. Mas é Ju. A esposa do meu xará. Exatamente. Menina, aqui na igreja só tem Jorge, né? Beijo de Deus. Não tem nenhum Caio. Não, tem um Caio. Tem, né? Alguma Pode ser o Caio. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta só para finalizarmos. Que já? Eu posso... Manda o horário, produção. Olha. Produção. Não, horário do Produção. GH. O horário. Tá, deixa eu colocar só essa tela aí, a tela do GH. Pode sim, fica à vontade. Essa última aí. Essa última tela. A última tela. Essa que apareceu, olha só. Que lindo. Essa... Olha só, essa tela aí. Essa tela é a tela da produção do GH por idade. O que é GH, que eu já falei aqui, vocês que estão aqui comigo? GH é o quê? Olha, não faça a pergunta difícil que é É um hormônio? Olha, é o hormônio de quê? do sono. Errei. É do crescimento? O hormônio de crescimento. Olha. Então, esse É hormônio isso de aí, crescimento, olha só como ele acontece. Por idade, tá vendo ali embaixo, por ano? Olha só, em vermelho, quando tem 10 anos, como ele é secretado no organismo. Muito, não é isso? Olha só, 20 anos ele já diminuiu? Não, tá lá, 20, tem sim. Ele não está em vermelho, mas tem uma barrinha, certo? No gráfico, 20 você não está enxergando não, Caio. Olha, certo, mas 20 ainda tem uma barra alta, consideravelmente alta. Mas você está vendo que a progressão ali, ó, ela vai diminuindo? Você vai diminuindo, diminuindo. 80 anos, como é que está a produção de GH? Praticamente é muito pouca. Por quê? A produção de GH é a que vai fazer a nossa manutenção, não é isso? Até de pele, de tudo. Quando está mais idoso, não tem uma tendência a enrugar mais. Olha aí, produção de GH diminuída, produção de colágeno diminuída, tudo diminui com a idade. É fisiológico, é Deus que faz assim. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Ninguém explica a Deus? E tem uma parte bem interessante aí da fisiologia e do cérebro, que é o quê? O homem não consegue chegar para entender tudo. Não consegue. Entende muito, mas tem tanta coisa ainda que quer descobrir e não consegue. Não consegue. É muito, muito incrível isso. Eu acho um assunto que uma dúvida que Jorge falou, né? Quando a gente chegou aqui, que eu creio que muitas pessoas ficaram com essa dúvida que foi, vai falar sobre o descanso. Vamos falar. Gente, pelo amor de Deus, como vocês perceberam aqui, a gente não citou nenhuma religião, a gente não citou nenhum dia específico. A gente trabalhou e falou a importância do descanso. Descansar. O que a Bíblia fala sobre o descanso, como o Jorge falou aqui, ele perguntou para a Teleca, por que Deus descansou? Deus estava cansado? Não, mas como o Teleca também respondeu, ele deu como exemplo, porque nós somos pessoas limitadas. Igual Jesus, eu falei aqui para eles, Jesus precisava se batizar? Não, mas ele deu como exemplo, porque nós precisamos. Então, esse é o nosso padrão, é o nosso modelo, o nosso melhor modelo de vida. Eu estava conversando com o Teleca em relação a isso, antes da gente vir para cá, que como Deus é perfeito, como ele parou para pensar em tudo isso. Cara, ele criou um relógio dentro de nós que eu percebi, depois que eu comecei a estudar esse tema, eu percebi que realmente quando dá 9h30, quando dá 10 horas, meu corpo já está quase se tremendo para dormir, meu cérebro já está assim, está na hora. Então, isso não surgiu do nada. Isso foi um Criador que fez, e fez de uma forma linda e perfeita. Então, esse assunto que nós trabalhamos aqui essa noite foi para vocês entenderem a grandeza um pouquinho da grandeza do nosso Pai. De como Ele trabalha, de como Ele faz as coisas perfeitamente. E que tudo tem um certo horário. Deus, uma coisa que só falou que Ele tem uma ordem, como é que fala? Ordem de essência, que Ele tem tudo certinho. Então, estamos aqui para falar o descanso, sobre a necessidade disso. Para encerrarmos uma pergunta aqui bem rapidinho. Teleca, a bichinha. Encerrou várias vezes ele. Vai encerrar. A última vez vamos encerrar. Mas eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas refazendo novamente, porque eu acho que ela não respondeu, não. Não respondeu, mas só assim, Faça a por pergunta. cima. O que eu devo fazer para melhorar o meu sono? Tipo, eu quero dormir mais cedo.
Por onde eu devo começar? Pronto, se você tem dificuldade, que não é meu caso. Não é meu caso. Eu dou 9 horas, se eu estiver fazendo alguma coisa que estende mais um pouquinho, 11 horas, eu deitar e dormir. Às vezes meu esposo tem um problema, eu acredito até seja voltado isso, porque ele trabalha por turnos diferentes, isso causa biologicamente, você não consegue dormir normal. Às vezes você trabalha tanto à noite, que quando você não vai trabalhar, você já fica, quer dormir, você não consegue, pelo seu hábito, né, de trabalhar noturno. Então, eu durmo fácil, eu deitei e dormi. Não escuto nem o que está acontecendo perto. Não, se me chamar, eu até acordo, mas eu durmo fácil. Mas para as pessoas que não dormem fácil, vai fazer o quê? Por volta de 9 horas, 10 horas, assim, mais ou menos 1 hora antes de dormir, vai fazer a higiene. Não tem luz no quarto, não tem TV no quarto, não se come no quarto, certo? Vai tomar um chá calmante. Isso é muito bom, tem muitos chás. Quais chás? Sabe Quais alguns? chás? Eu vou dar uma indicação aqui de alguns. Ela trouxe uma lista de chás. Não trouxe uma lista de chás, não. Existem chás calmantes, é só fazer pesquisa, certo? Eu trouxe alguns que são mais conhecidos. A camomila. Oi? Folha de maracujá. Camomila. Reduz a ansiedade e causa você uma sonolência. Valeriana. É um chá para fazer para você diminuir estresse, induz ao sono. Valeriana também. Erva cidreira. Então, você vai tomar um chá desse. Cidreira? Erva cidreira também é calmante. Então, vai tomar um chá calmante 1 hora antes da hora que pretende ir para a cama. Se livra do celular. Se livra das luzes. Vai para o quarto. Já faz uma aproveita para fazer o quê? Ou ler a Bíblia, ou caso se você já tiver lido a Bíblia de manhã, ler um livro. Ou ler a Bíblia de novo. Tem uma adenda aí na leitura. Tem um aviso. O que é que você vai ler? Não vai ler uma história de ação, gente, que vai ativar o cérebro. Não vai ler um romance que você vai querer saber o que tem na outra página, né? Gente. Você vai ler algo que vai te trazer uma calma, uma paz. Não vai trazer uma coisa. Vai meditar, vai fazer uma meditação. Lê a Bíblia, gente. É melhor você ler a Bíblia. É, a meditação. Pronto, eu na minha meditação, e para dormir antes, aprendi o Salmo 23. Por quê? Coloquei o Salmo 23 no meu quarto. Tem vários versículos que eu quero aprender, então coloquei lá. E eu já li tanto, já meditei tanto, eu fico ali na minha meditação, naquele meu momento tranquilo. Senhor meu pastor, nada me faltará. E vou meditando, já aprendi todo. Você me perguntar, sei todo? Então faz isso, aprende um salmo, medita nele, ora a palavra, que te acalma orar a palavra. Então faz isso, aí relaxou, luz, zero. Luz zero. Não tem uma musiquinha para dormir, só se for ela assim, distante, bem aquela musiquinha de ninar quase, bem calmante. Não vai colocar música. Eu coloco o Gabriela Rocha. TV. É caçaça, pega o fogo e não se consumiu. Você não tem que promover nada que deixe seu cérebro ativo, mas que caia naquela pasmaceira. Tudo que você fizer que vai acalmar, você vai dormir. É o que lhe induz ao sono, a higiene do sono. Se livra de tudo. Se livra de tudo que vai te levar atenção. Vai ficar preocupado, sabe, que no bip do celular que chegou uma mensagem. Põe o celular longe, distante de você. Desliga, põe longe. Mas faz isso, faz uma higiene. Se livra de tudo 1 hora antes. 1 hora antes acabou isso, a sua atividade. Vai deitar, luz apagou geral, dormiu. Tenta assim, ver se dá certo. Agradecimentos. Eita, glória, gente. O nosso combinado, quando a gente começou a fazer isso aqui, foi o quê? Vamos acabar antes das 9 horas, pelo menos umas 8 e pouco. Mas Deus é tão maravilhoso. Porque essa abençoada aqui, tia Eleika, ela estava tão nervosa, ela chegou aqui tão nervosa, mas foi, tia Eleika, marido sabe. eu conheço a senhora. A senhora fala muito bem, olha, não é à toa que ela está aqui, deu um show de palavra para nós, para o igual do Senhor Jesus Cristo. Mas é isso, né? Acho que tem mais alguma pergunta? Vocês de casa, tem mais alguma pergunta? Se tiver, esse é o momento. Não? Vamos agradecer, vamos terminar, vamos finalizar, né? Porque talvez ainda tenhamos um lanchinho aí. Que lanche vai ser esse? Vai ter um lanchinho. Não vamos falar agora, porque nós estamos de frente para a câmera, né? Então vamos passar a imagem de pessoas saudáveis e que estão se preparando para dormir. Exatamente. É hora de dormir, não é hora de lanchar, não. Mas eu quero agradecer pelo convite do Setor 35, né? Do JAD 35, do qual eu faço parte. E agradecer a irmã Eleika por estar aqui. Agradecer a oportunidade também do irmão Caio me deixar participar. Amém? Agradecer a todos vocês que assistiram. Deus abençoe grandemente e vamos pôr em prática o que aprendemos hoje. Eu também, né? Quero agradecer. Eu vou agradecer
absolutamente a Deus, né? Foi Deus que nos colocou aqui nesse projeto maravilhoso, que deu a ideia para o povo aí da mídia. Agradecer ao irmão Jorge, que está ali por trás das câmeras, a irmã Stephanie, que é sempre ali caladinha, mas está ali ajudando muito também. A tia é o braço forte do irmão Jorge. Meu sobrinho, tia Leica. Tia Leica também, a bichinha. Gente, vocês não têm a noção o quanto eu perturbei a vida de tia Leica para ela estar aqui hoje. Ela falava, Caio, eu não posso. Eu falei, tia, só pode. Caio, eu não vou. Eu falei, tia, a senhora vai. Eu falei, Caio, eu sou nervosa, mas Deus vai te dar ânimo, mulher. Tenha fé que a senhora vai estar lá. E aqui ela está. Ela já estava se tremendo e nervosa. Gente, ela chegou a... propaganda. Inclusive, irmão Antônio, se o senhor está vendo essa live, o senhor está convocado para a próxima live. Para a próxima, em nome de Jesus. Próximo podcast, porque, gente, recomendo. Irmão Antônio é um uma Bíblia, digamos assim, uma Bíblia humana. Eita, Antônio Carlos. Irmão Antônio. Vamos trazer Antônio aqui e os irmãos. Mandem um tema, né? A gente, vocês que estão assistindo, nós estamos conversando aqui em relação. Vocês que têm uma sugestão de ideia, de um tema bom, que vocês querem que a gente chegue aqui e converse, deixe aí no comentário, vá no Instagram, Dejade no ar, vocês vão lá, sigam a conta do Instagram, porque durante a semana nós estaremos lá postando, perguntando o que vocês querem. E de acordo com aquele enquete mais votada, a gente vai lá e traz aqui. Aí também tem que ter alguém para, né, trazer um palestrante, não sei como é que fala, palestrante, é só... Dá certo. Dá certo. Gente, eu estou tão nervoso porque esses dois aqui falam palavra tão bonita, enquanto eu falo só... Deus é maravilhoso, gente. Então, vamos terminar. Eu quero só... Passar a palavra para a senhora? Uma recomendação aqui, queridos. Façam a higiene do sono, revejam os horários de dormir, façam essa manutenção que Deus colocou no organismo, ela é a noite toda. Às vezes a gente não tem o conhecimento e não sabe o dano que está causando. Mas quando nós aprendemos, quando nós sabemos, a gente toma atitude. E as atitudes que são benéficas para a gente, vocês só vão lucrar com isso. Porque vão ouvir, vão atender o que o seu organismo pede. Vai ser muito melhor. Em relação a... Mas pergunta não. Eu sei que já acabou, mas... Tipo, vai ter uma vigília agora, para quem não sabe, né? E vigília é o quê? A madrugada inteira acordado. Isso é bom. Então, um conselho, eu sei que não pode, mas faz o quê? Se vocês puderem dormir o dia todo, durma. Porque você não vai dormir de noite. Descansa o corpo. Descansa o corpo. Descansa o corpo, porque, né? Pelo menos você não vai estar... dormir de manhã. Mas, não deixe de ir para a vigília, que vai ser quando agora? Lá em Parque das Dunas, dia 26. Olha aí, gente. Então, fique ligado, você, mocidades. Isso é esporádico, Caio. Você, uma vez ou outra, fazer, não vai te causar dano. Participar de uma vigília não vai causar dano se você vem na sua rotina o correto. Então, você faz isso uma vez, não te causa dano. O que vai causar dano é sempre. Você nunca dorme no horário certo, você não come corretamente, vai te causar dano no organismo. Mais uma perguntinha? Só para encerrar. Eu sei que eu já falei isso mais uma vez, mas para encerrar. Cadê? Quem falou a pergunta foi Jorge, viu? Jorge Augusto. Jorge Augusto? E aí, Jorge Augusto, cadê a pergunta? Está chegando, gente. Durante isso eu vou... Inscreve-se no canal, gente. Vamos chegar a quantos inscritos. Ajudem, compartilhem. Sim. Ô, gente, é que você não pode ouvir o que ele está falando, mas vai dar certo. Eita. Cuscuz. Alimentos que sejam pesados. Quais assim, alimentos prejudicam na qualidade do sono? De uma difícil digestão, né? Você vai comer vai fazer uma alimentação de difícil digestão, que vai dar trabalho ali para o seu estômago. Gente, vocês não entendem o processo de digestão do estômago. Algumas pessoas podem não conhecer esse processo. Então, é um processo que ele é demorado. Ele começa, essa parte da digestão começa na boca, aí vai faringe. É uma trabalheira para chegar aqui no estômago. E daí ele ser processado e ele dá continuidade ali. O corpo gasta muita energia. E não é isso que você quer durante a noite. Então, não come nada pesado. Quais os alimentos? Esse alimento é de difícil digestão. Ele não é recomendado. Então, assim, gente, eu vou perguntar um negócio, né? Mas, por favor, releve a pergunta, que é uma pergunta meio assim. Então, tipo, acho que ela já sabe até o que é. Não faço ideia. Mas, tipo, quando a gente come esse alimento pesado, o estômago, a gente dorme, aí o estômago começa a trabalhar. É por esse motivo que a gente acorda com aquelas dor de barriga, que nos faz no banheiro, dá aquelas, né? Aquelas necessidadezinhas. É por causa disso?
Depende do que você comeu que vai lhe causar isso. O que vai acontecer quando você comeu bastante? Você vai dormir e essa digestão ela vai ser demorada, ela vai ser espaçada, porque você está em repouso. Então, isso vai te prejudicar. Você não vai dormir bem por causa disso. Então, olha qual é a higiene do sono. Se alimentar bem antes, aí toma um chazinho para dormir, faz essa alimentação e essa digestão vai acontecer e você vai dormir. Não come bastante para dormir. Não coma bauru, viu? Não come bastante. Não come Hoje bauru. nós vamos comer, mas a partir de amanhã vamos fazer a higiene do sono. Queridos, eu vou só dizer uma coisa, a tal da Coca-Cola, do refrigerante. Não é Coca-Cola, o refrigerante de cola, ele tem um produto químico que se chama caramelo 4, que ele causa câncer. Né? E aí, é explícito, tem estudos quanto a isso. Aí você pega o seu dinheiro, que Deus lhe abençoa com o trabalho, Deus lhe abençoa com a verba que você recebe, aí seu salário, aí você vai e gasta isso com esse veneno, que é um refrigerante, um nível muito grande de açúcar que vai entrar no seu organismo, e essas propriedades que ela lá futuramente causam câncer, aí você vai gastar com isso, e você, além de tomar, ainda divide com toda a sua família. Você está dando seu dedo pro diabo, porque se você ler Coca-Cola de trás para frente, tem alô diabo. Brincadeira, Menino. gente. A gente tá aqui só para brincar. Não beba Coca-Cola, beba Beba Pepsi. adore, Não, porque... refrigerante, Não, adore. água. Adore, porque se você colocar adore... Essa é uma parte da nutrição, né? Que nem vai se estender muito aqui. Aqui já finalizou. Vamos terminar. É, sim. Eu acredito que já seja 21 horas. Né? Já? Vamos terminar. Eita, gente. Por favor, irmão, compromisso não vamos se prosseguir foi. mais, não. O povo já está cansado. Finaliza. Obrigado, Tia Leica, por ter vindo. Viu? Deus abençoe a senhora. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou, que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. E próximo sábado estaremos aqui para honra e glória do Senhor Jesus. É próximo sábado, né? É? Próxima Não sei, edição. Tem que ver com ele. Gente, calma, não vamos prometer nada agora, mas em Fiquem nome de atentos, Jesus, fiquem irmão atentos Antônio estará aqui. Fiquem atentos aos avisos quando será a próxima edição. Nós postaremos no Instagram. E os temas, né? E os temas. Ó, Selecionar os temas. uma aí. ideia que deu agora aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, em relação aos temas, em relação às pessoas que nós vamos fazer. Vai ser surpresa, obviamente, mas a gente vai ficar dando dica durante a semana quem será o próximo entrevistado. Pode ser assim? Possivelmente. Então pronto. Vamos terminar. Amém, que ainda quero lanchar um bauru Não. sem Coca-Cola. Não. Uma tapioquinha. Não gente. consegue. Vamos encerrar. começar a fazer a higiene Não do sono consegue amanhã. encerrar. Amanhã, que é domingo, começa a semana, né? Então, amanhã, só me perdoa, viu, mãe Leica? Mas a partir da manhã a gente começa. Exatamente, amanhã é a primeira da semana, então. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu Fique com A paz do Deus. Senhor. Siga Jesus.